Dr. Binato, e os pacientes oncológicos que respondem de forma diferente? E os pacientes cardíacos que respondem de forma diferente? Onde nós entramos com a nossa espiritualidade para melhorar essas reações? Eu começaria a falar no negativo. As pessoas que têm uma tendência a perceber em si e nos outros, no ambiente, as situações negativas, e isso se faz às vezes por uma personalidade distímica, depressiva, pessimista, que às vezes é uma personalidade, assim, a pessoa está acostumada a fazer isso, ela não muda o seu hábito. Então ela tem uma tendência a receber uma notícia e já levar para o pior. Então, nós estamos diante de uma situação extremamente negativa para o corpo. Eu volto a falar, quem recebe essa carga negativa do pensamento e do sentimento é o corpo. E eu gostaria de dizer assim que uma das coisas mais interessantes que tem hoje é o diagnóstico de câncer. Nós ainda parece que estamos vivendo há 50, 60 anos atrás, que o câncer era algo fatal e que hoje nós sabemos que mesmo depois do diagnóstico tu tem uma químio, tu tem uma possibilidade inclusive de viver, vamos falar nas leucemias, né, que eu quando me formei 40 anos atrás, leucemia, era a morte certa. Hoje você fica anos e anos recebendo com todas as dificuldades. Então nós temos que entender que há doenças e a oncologia é um lugar especialmente de fragilidade para o ser humano, para o paciente. Então essa maneira de receber aquele diagnóstico, e aí vem, mais uma vez, a importância do médico para passar para o paciente a sua doença, o seu prognóstico, o seu tratamento. Aquele paciente não tem uma doença, ele tem um doente com uma doença. Então nós temos que ver, o negativo vai, acima de tudo, piorar uma situação que às vezes a medicina poderia ficar muito mais fácil e não consegue. Então nós temos hoje diante de nós na oncologia um desafio, mas já se sabe que aquele paciente que teria um prognóstico de 1 ano, 2, 3, ele vai muito mais anos, porque ele percebe naquela doença não o fim, e sim um meio dele poder resistir à doença, poder fazer o tratamento. Então a gente vê na quimioterapia aquele que entra rindo, dando piada, conversando com a secretária, e aquele que entra ali destruído, porque ele não soube entender a doença. Ele tem dificuldade de entender a morte. Nós temos que respeitar muitos pacientes que têm dificuldade de entender a morte. A morte ainda é um mistério em alguns momentos, mas já se discutiram algumas possibilidades para se entender que a morte não é o fim. Eu dizia no início que as religiões dizem que a gente continua. O problema é depois. Então, lidar com esse sentimento de final, de fim, é terrível para um paciente não preparado na sua fé, na sua religiosidade e na sua espiritualidade. Então é esse momento da oncologia. Mas como nós estamos falando de cardiologia, eu queria dizer assim, quantos de nós, né, eu me lembro do Dr. Walter Noal, encontrei caminhando e ele disse, tu viu? E eu disse, aí doutor, caminhando? Ele disse, depois do infarto eu estou caminhando. Né? Por quê? Porque ele não percebeu o quanto ele tinha uma qualidade de vida emocional difícil, né? Porque ser médico não é fácil, do dia inteiro com pacientes, né? De alguma forma, e ele foi fazendo o quê? Ele foi sem querer, querendo, né? Num sentido, né? Ele foi se deixando levar pela dificuldade da vida, disso, é problema de família, é problema todo. Ele foi o que fazendo? Como a gente faz com o cigarro que não sabe, foi contraindo as artérias do coração, né? Contraindo aquelas artérias, dificultando, na sua angústia, na sua
nas nossas angústias, ansiedade, comemos a mais, os nossos colesterol vão para cima. Então, nós nos permitimos dentro de uma ansiedade, de um processo de depressão que é bem complexo, nós não reagimos assim. Então, esse é o momento que a medicina está chegando a nós, e cientificamente, com bastante critério. A USP é um dos locais de mais pesquisa no Brasil, né? Tanto que esse grupo, com mais de 100 pessoas, né, de cardiologistas estudando espiritualidade e cardiologia, nós vamos concluir cada vez mais. Nós estamos agredindo o nosso corpo dioturnamente com a nossa maneira errada de perceber o mundo em volta de nós. Percebemos nós, né? Quem tem uma espiritualidade acredita em alguma coisa. A fé é a esperança. Quando nós começamos a ter esperança, quando nós começamos a ter um desejo de melhorar, quando nós começamos a acreditar que dentro de nós é possível ter o remédio mais importante, que é o pensamento positivo, o sentimento nobre, a ação no bem, quando nós começamos a fazer isso, a nossa espiritualidade começa a nos ajudar a vencer as nossas doenças, e as doenças cardiológicas deveriam ser realmente um lugar muito importante. O cardiologista deveria ser um sujeito que deveria aprender muito a perguntar e a demonstrar fé, porque é no coração que ainda nós temos, do ponto de vista místico, mítico, né? O coração ainda é o amor, a emoção. Então, quanto mais nós tivermos amor, melhor o nosso coração vai bater. Então, eu acho que o cardiologista, parabéns por esse grupo, né, que está tentando achar um caminho melhor de prevenção, não só, né, prevenção, mas como acima de tudo, depois do infarto, depois numa cirurgia cardíaca, como é que fica um sujeito que um cirurgião com a maior facilidade abriu tudo, foi lá dentro do coração, mexeu, ou enfia uma coisa lá dentro? Que é isso? Na cabeça da gente é muito complicado. Então a gente tem que olhar o doente como alguém que tem uma possibilidade de modificar o seu pensamento positivo e melhorar. É o melhor remédio, além daqueles que a gente sabe da ciência. Que bom que a fé transporta montanhas. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com o Dr. José Otávio Binato, que muito nos deu o prazer de estar aqui nos estúdios do Instituto do Coração de Santa Maria, na TV Santa Maria. Dr. Otávio Binato, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e nos encontramos, caros telespectadores, na próxima semana com outro programa Conversando com o Cardiologista. Até mais!